Bom dia, paz do Senhor, crianças. Vamos para o nosso sexto devocional. Essa nossa jornada de discipulado infantil através do devocional está chegando ao meio. E depois que nós chegarmos ao meio, passa voando. Rapidinho nós vamos terminar essa primeira parte do nosso projeto. Antes de começar o nosso devocional de hoje, eu tenho um recadinho aqui para deixar para vocês. Já conversei com a maioria de vocês ontem, lá no nosso culto Kids, mas tinha algumas crianças que não estavam presentes. A tia Lu sugere que vocês copiem o texto bíblico no caderno. Vou sempre pegar no pé de vocês para fazer isso, vou sempre estar estimulando a fazer, tentar fazer isso da maneira mais agradável possível, mas eu não tenho como obrigar vocês a fazerem isso. Quando a tia Lu pede para vocês copiarem o texto no caderno, porque se ler a gente esquece muito rápido. Quando a gente copia, a gente aumenta as chances de estar se lembrando desse texto no futuro. Mas eu sei que vocês estão voltando das férias, que está todo mundo muito corrido, que está todo mundo sem tempo, e não tem como eu obrigar a copiar. Na última semana foram 40 versículos. Tem dias que vão ser apenas um versículo. Tem dias que vai ter versículos um pouco mais extensos. Porém, quando eu pedi que vocês copiassem, sugeri que vocês copiassem na semana passada os 40 versículos, pensando que a gente tem uma semana de um devocional para o outro. São aí 8 dias praticamente. A gente disponibiliza um devocional na segunda, só vai disponibilizar o próximo na próxima segunda. Então, se fosse copiar ali um pouquinho por dia, 5 versículos por dia, quando chegasse no domingo, todo mundo já teria terminado de copiar e estaria todo mundo ali com a palavra fixada. Mas lembrando, eu vou ficar muito feliz se vocês copiarem. Eu vou estar sempre estimulando vocês a copiarem, mas não é obrigatório copiar. Você não pode deixar fazer alguma atividade da escola, fazer alguma outra coisa que seja importante, que o papai e a mamãe peçam para vocês fazerem, e deixar de fazer com a desculpa de que está copiando o texto bíblico, amém? Entendemos? Então, vamos agora entrar no nosso sexto devocional, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, oramos a Ti, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa mente e coração. O Teu entendimento, o Teu discernimento e a interpretação da Tua palavra. E peço que o Espírito Santo tenha liberdade para falar os nossos corações nessa manhã, que nós possamos estar com nossos ouvidos sensíveis, Senhor amado, a tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar aqui. Pai, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas crianças que têm participado desse devocional. Eu te agradeço pelos papais e mamães que estão enganjados, Senhor, em abençoar os seus filhos com a Tua palavra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós temos 2 textos bíblicos diferentes. O primeiro deles se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, que diz assim, ó: tragam o dízimo todo ao depósito no templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam que não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Está lá em Malaquias, no capítulo 3, o verso 10. É o único versículo. E aí a gente tem um outro texto que vai estar em Marcos 12. Marcos 12. A partir do versículo 41. Amém, crianças? Vamos lá, ó. Marcos 12, do versículo 41 ao 44. Ou seja, temos 5 versículos no dia de hoje. 1 lá no livro de Malaquias e 4 no livro de Marcos. O versículo 41 diz assim, ó: Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo aquilo que ela possuía para viver. Então, já entenderam sobre o que é o nosso texto de hoje, sobre dízimos e ofertas. Vamos aprender um pouquinho do que é o dízimo e oferta. Nós precisamos compreender, crianças, que o propósito das nossas doações à igreja é promover o trabalho da igreja e minimizar o sofrimento das pessoas que necessitam de ajuda. Como cristãos, nós precisamos compreender que dizimar e ofertar é um ato de amor a Deus, é um ato de gratidão a Deus.
Nós devemos colaborar com a obra do Senhor e com o nosso próximo. Deus nos chama a amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E o dizimar e ofertar faz parte desse amor. A tia vai explicar aqui para vocês um pouquinho do que é o dízimo e do que é a oferta, mas antes, eu vou contar a história dessa viúva, que Jesus chamou os discípulos para verem. Era uma mulher muito pobre. Jesus, né, um dia estava lá no templo, e essa mulher muito pobre chegou para adorar a Deus, para assistir ali a pregação, a palavra, e Jesus estava observando que lá no fundo do templo tinha um objeto chamado gasofilácio. O gasofilácio tem algumas igrejas que ainda usam, que é aquele cestão bem grandão assim, que fica na frente, que todo mundo vai lá e coloca o dinheiro dentro. Tem uns que são dourados, outros vermelhos, tem uns que são de madeira, mas aquele cofre que fica lá na frente do altar, onde as pessoas vão e depositam sua oferta. Então, as pessoas iam lá e depositavam oferta naquele gasofilácio. Muitas pessoas, assim, com alto padrão de vida, né, ricos da época, iam lá e colocavam bastante coisa. E aquela senhora, muito pobrezinha, ela foi lá e colocou duas moedinhas de cobre de baixíssimo valor. A gente não sabe, a tia Lu não sabe que hoje qual era o valor referente àquela moeda, mas vamos supor que ela colocou ali 5 centavos. Duas moedinhas de 5 centavos, bem pouquinho. E Jesus, ele vendo aquilo ali, ele chama os discípulos e fala para os discípulos, olha, essa senhora, ela deu muito mais do que todos os outros juntos. Porque todos aqueles deram muito dinheiro. Mas eles deram o que estava sobrando, o que não fazia falta para eles. Eles só iam lá e davam por dar, iam lá e davam para os outros verem que eles estavam dando. Eles iam com diversas motivações diferentes no coração. Mas aquela senhora, ela deu tudo que ela tinha. Ela não tinha nada ali naquelas duas moedas, era o sustento dela. E mesmo assim ela foi lá e entregou para o Senhor. Então a gente vai aprender hoje o que é dízimo e o que é oferta. A oferta, ela é uma coisa que a gente faz voluntariamente, que a gente não tem obrigação de fazer, mas o nosso coração pede para fazer. Por amor, nós vamos lá e ofertamos na casa do Senhor. O dízimo, não. O dízimo, ele é uma ordenança bíblica. Eu sei que hoje em dia tem igrejas que não recebem dízimos, que não recebem ofertas. Isso vai da liderança da igreja, mas a igreja que ela recebe o dízimo e a oferta, ela não está errada e nem pecando diante de Deus, porque temos exemplos disso na Bíblia. A gente vê falar disso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a gente vê ali em Gênesis 14, em Gênesis 14, 20, a gente vai ver a primeira referência ali quando Abraão vem devolver o dízimo ao Senhor. Ele estava com o coração muito grato, muito feliz, porque ele viu o agir de Deus nas lutas que ele estava enfrentando ali contra os inimigos, e ele reconheceu o agir de Deus naquela luta e ele foi devolver a parte. Por que tinha que falar devolver a parte? A gente costuma dizer que o dízimo nós estamos devolvendo ao Senhor. O dízimo é a 10ª parte de alguma coisa. Por exemplo, a gente pega uma pizza e a gente corta essa pizza em 10 pedaços. Cada pedacinho desse é uma parte. Então, um pedacinho, uma fatia dessa de pizza, ela vai ser o dízimo da pizza. A pizza dividida em 10 partes, uma parte é o dízimo. O dízimo, ele é a 10ª parte de alguma coisa. Então, nós aprendemos que Deus é quem nos sustenta. Deus é quem dá toda a provisão. Ah, tia, mas quem me sustenta é o meu pai. Ah, tia, mas o meu pai, ele trabalha, quem paga o salário dele é o patrão dele. Sim, com certeza. É o patrão dele que paga, mas foi Deus quem abriu essa porta para o seu pai ter esse emprego. Então, independente da gente, veio do banco, ou veio do patrão, ou o meu pai trabalha, ou o meu pai é herdeiro. Da onde vem o dinheiro? É Deus quem está nos sustentando, é Deus quem está dando a nossa provisão. A hora que Deus não quiser, ou Deus vai lá e fecha aquela porta de emprego, a gente vai ter provisão? Vai ter de onde tirar o sustento? Não. Então, a gente entende que a provisão vem de Deus, o sustento vem de Deus. Então, quando eu pego o meu salário e eu tiro a 10ª parte do meu salário, eu estou devolvendo para o Senhor em gratidão por Ele ter me abençoado, ter me sustentado, ter provido tudo aquilo que eu necessitava na minha vida. E eu devolvo essa parte para o Senhor e eu fico com 9 partes para mim, para poder pagar minhas contas e passar o resto do mês. Então, a gente devolve essa parte para o Senhor. Por isso que dizemos que o dízimo é uma devolução. Quando nós entregamos. E por que nós entregamos na igreja? Né? Já vi pessoas falarem que ela pega o dízimo dela e ela distribui, ela compra a cesta básica. Já vi algumas pessoas falando sobre isso já.
E o que a Bíblia fala para gente? A Bíblia fala para que haja alimento na casa do Senhor. Está lá no texto que nós lemos em Malaquias 3:10. A gente tem que levar todo esse dízimo de volta ao Senhor, na casa do Senhor. Aqui, nós, né, da INV Kids. A gente todo mês chega lá e vê o pastor no culto fazendo a prestação de contas. Ele fala quanto que pagou de aluguel, qual que foi o valor do talão de luz. Essa conta do aluguel, essa conta do talão de luz, a água gelada que nós bebemos, o ar-condicionado que nós temos na nossa sala, a TV que nós temos na nossa sala, isso vem da onde? Não cai do céu. Isso vem dos dízimos e ofertas. Nós devolvemos o dízimo, damos as ofertas, o pastor vai lá, paga o que tem que pagar e abençoa vidas. Abençoa lá colocando ar-condicionado para gente, abençoa lá, construiu aquele templo Kids para gente. Às vezes tem alguma pessoa que está necessitada, que está precisando de uma medicação ou de uma cesta básica, de alguma coisa. É desse dízimo de ofertas que o pastor vai prover na vida dessas pessoas. Então, quando a gente devolve o dízimo e oferta para a casa do Senhor, é para manutenção da obra, para manutenção da igreja. E também para abençoar vidas. Ele é administrado pelo pastor, normalmente. Aí costuma ter um departamento financeiro ali, que a gente chama de tesouraria nas igrejas, que vai pagar as contas, que vai suprir as necessidades e dividir ali no que é preciso. Amém, crianças? Então, nós entendemos que existe uma diferença entre dízimos e ofertas. Dízimos é a 10ª parte que eu vou devolver para Deus. E vou ficar com 9 partes para mim. Oferta, ela não tem um valor estipulado. Oferta, eu acho que é uma gigantesca declaração de amor. A gente vai lá e fala que ama. Quando a gente dá para o Senhor, a gente sabe que a igreja precisa disso, daquilo outro. Às vezes a gente faz uma festinha, faz uma brincadeira, tem que ter um lanche. Daí dessas ofertas voluntárias. E aí, a gente precisa saber que a função, tanto do dízimo quanto da oferta, qual é? É a função de custear a obra e a manutenção da igreja. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa do seu dinheiro. Graças a Deus, o nosso Deus, assim, ele é tremendo, dono do ouro e da prata. O que pra gente aqui tem valor, por exemplo, o ouro, né? A gente, para comprar um brinquinho de ouro, é muito caro e tal. É uma coisa muito valiosa, um metal que é muito valioso pra gente. Para o nosso Deus, ele vale que nem poeira. Lá no céu, a Bíblia conta pra gente que as ruas são de ouro. Então, a coisa que é mais valiosa aqui pra gente hoje, lá no céu, a gente vai andar sobre elas. O nosso Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele espera que nós tenhamos um coração grato, que nós tenhamos fidelidade, sinceridade, e que assim nós devolvamos essa parte para a manutenção do reino. A gente fala que está devolvendo para Deus, a gente não está entregando na mão de Deus. A gente devolve para Deus na igreja para que seja custeado as necessidades da igreja. Nós precisamos, assim, ser gratos e fiéis a Deus. Deus, ele é fiel a gente, né? A gente está lá, uns passam mais necessidade, outros menos, mas Deus está honrando a gente. Deus abre uma porta que a gente precisa, abre uma porta de emprego, envia o pão, envia o alimento, dá saúde, se precisa do medicamento, Deus provém, mesmo que seja através da vida de alguém, Deus está dando a provisão no sustento da gente. Então, a gente tem que devolver isso para Deus com muito amor e gratidão. A gente tem que reconhecer que aquilo ali é parte do que Deus usou para nos abençoar. Então, já entendemos também isso, né? Nós entendemos o que é dízimo e ofertas, nós entendemos a diferença dos dois, nós entendemos que existe uma função para o dízimo e para a oferta, e agora a gente vai entender que Deus não barganha com a gente. A gente tem promessas na Bíblia de que se nós formos abençoadores, seremos abençoados. Não há dúvida disso. A gente vai ver que no próprio texto que nós lemos aqui em Malaquias 3, que ele diz assim, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus, ele é um Deus extremamente abençoador, ele nos abençoa. Mas tem pessoas que querem dizimar ou dar oferta a fim de trocar alguma coisa material com Deus. E não funciona desse jeito. Deus fala dessas bênçãos sobre maneira que vão cair sobre nós, que vão ser derramadas sobre a nossa vida, mas Deus está falando de bênçãos espirituais. Deus tem poder para nos abençoar financeiramente, materialmente, sim, e ele nos abençoa. Mas ele nos abençoa porque ele é bom. Ele nos abençoa porque é da vontade dele. A gente não precisa negociar com Deus. A gente não está aqui para fazer troca com Deus. Eu vou ofertar aqui no reino para ajudar a comprar um ar-condicionado da sala das crianças, porque Deus vai me abençoar com um ar-condicionado maior lá em casa ou com um carro. Não. Deus pode até te abençoar, mas por causa da bondade dele. A gente não pode ofertar esperando algo em troca. A gente não pode ir mal esperando algo em troca. A gente tem que fazer isso com o nosso coração grato. Foi o que aquela viúva, aquela senhorinha ali da história que nós lemos, fez.
Ela tirou tudo aquilo que ela tinha e deu de todo o coração. Com certeza ela foi ricamente abençoada por Deus. Mas ela não falou, eu vou dar isso aqui porque Deus vai multiplicar na minha vida. Não. É com amor, é com coração, com um propósito certo. Adorar a Deus através do dízimo de ofertas. Então, vimos isso também, né, crianças? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, pode chamar a tia Lu lá no grupo. No dia que eu estiver na escala, eu vou levar uma lembrança desse nosso devocional. Eu sei que vocês vão gostar muito. Se eu não estiver enganada, eu vou estar... Eu acredito que no dia... Eu acho que é dia 22 que eu estou na escala. É dia 22, mas eu vou confirmar com vocês e vou colocar no grupo para vocês. Vou estar levando a lembrancinha de hoje, hein? Um mimo para vocês relacionado ao dízimo de oferta. Essa semana, a tia fez as anotações dela, inspirada no caderno do Gabriel e do Danilo, que está lindo, diga-se de passagem, né? Vocês estão de parabéns aí com o caderno de vocês. Sara mostrou lá o devocional dela, o Nilo e o Danilo levou ontem lá para a tia Lu ver, e está assim, muito bom. Inspirado no que eles fizeram no dele, eles recortaram aquelas folhinhas que a tia Lu deu e a tia Lu achou o máximo. Eu fiz o meu hoje, inspirado no deles, ó. Eu fui lá e recortei e coloquei por aqui. Então, vamos ver. A nossa verdade bíblica, os dízimos e ofertas são provas do nosso amor, fidelidade e gratidão a Deus. Fechamos? E aí, crianças, não tem folhinha para pintar, não tem tarefa para fazer, dá para responder o nosso questionário lá de estudo bíblico, de gratidão a Deus, tranquilamente. São só 4 versículos, aí 5 versículos. Ninguém vai passar perto essa semana, porque tem que copiar muita coisa, porque tem que ler, porque tem que estudar, vamos fazer com calma. Tia Lu falou lá hoje, falou ontem lá, né, na salinha para gente dividir. Assiste o vídeo um dia, faz a leitura no outro, escreve no outro, não precisa fazer tudo correndo num dia só. Vocês têm uma semana aí para fazer com tranquilidade e fazer tudo que espera que seja feito. E aí, não tem nenhuma atividade, mas tem um desafio. Vai começar a ficar apertado agora, né? Então, desafia vocês a serem criativos. Quando nós estudamos lá a criação do mundo, nós vimos que nosso Deus nos fez imagem e semelhança. O nosso Deus é criativo e nós temos esse DNA criativo de Deus. Então, eu quero ver a criatividade de vocês. Vamos confeccionar um cofrinho com material reciclado. Pode pegar uma garrafa dessa de água, cortar, enfeitar, pintar, colar papel. Pode ser um potinho, uma lata, uma caixinha de papelão que você viu. Tem liberdade para fazer do jeito que quiser. Pode buscar ideias lá na internet, no Google, no Pinterest. Mas cada um vai confeccionar o seu cofrinho para juntar moedinhas para abençoar a obra. Quando a gente faz as campanhas missionárias, para abençoar a vida de missionário, a pastora faz aquela campanha lá de vender o bombom. Aí vocês vão ter a sua ofertinha para vocês estarem abençoando vidas. Vamos confeccionar um cofrinho. Amém, crianças? E aí, no dia que eu estiver na escala, a gente vai ver esses cofrinhos aí e vocês vão receber a lembrancinha de hoje. Que a Lu ama vocês. E agora nós vamos orar para terminar aqui o nosso devocional da semana, bem rapidinho. Amém, crianças? Pai, eu oro em gratidão, pedindo, Senhor amado, que tudo aquilo que nós aprendemos, nós possamos verdadeiramente viver. Essas crianças vão entender, Senhor, o que é o dízimo e a oferta, e entender que precisam ter um coração grato a Ti, Pai amado, devolvendo tudo aquilo que te pertence, Pai. Em nome de Jesus eu oro por um coração abençoador. Eu te peço, Pai, que os nossos corações sejam tocados por Ti e estejam dispostos a abençoar a Tua obra, estejam dispostos a ofertar e a viver com fidelidade nos dízimos, Senhor amado. Eu te peço em nome de Jesus que derrame as bênçãos que foram prometidas em Malaquias sobre as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço porque até que o Senhor tem nos sustentado. Eu te agradeço por toda a provisão, pelo pão que o Senhor não tem permitido que falte. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, crianças? Até segunda. Beijo da tia Lu.